Pessoal, boa tarde pessoal, tudo bom? Tudo bem? Deixa eu ajeitar o cabelo aqui, tá? Moçada, saudades, poxa. Como é bom fazer novamente essas aulas de vídeo para vocês, né? Para a gente colocar esses conceitos básicos para alimentar cada vez mais a sua carga de conhecimento da nossa querida, grande, maravilhosa biologia, ok? Né? Muito bem, pessoal, tá? Hoje, dentro do mundo da biologia, esse professor que vos fala vai falar a respeito de love, amor. Representa sentimento, espiritualidade, representa a água, a lua, a fertilidade, o carinho, a sensibilidade. Ou seja, as flores. Botanicamente falando, flores. Biologicamente falando, flores. Mas pessoal, o que seriam as flores? Dentro das grandes plantas angiospermas, fanerógamas. Qual a função delas? Do que elas são formadas, as flores tão belas e pintadas pela obra da natureza? Né? Olha o som. Pink Floyd. Ó. Mas pessoal, vamos voltar ao que interessa então. Quando você fala em flor, a gente fala em substantivo feminino, que representa, como eu já falei para vocês, a beleza, a perfeição, o amor, a glória, as alegrias. Representa também a evolução espiritual, a Deus, nosso Deus, e representa também a nossa alma. Flores. Quando você fala em flores também, nesse aspecto, desse lado, você fala que simboliza a feminilidade, representa a mulher, pela delicadeza, o elemento água, o elemento lua, a criação, a fertilidade e o nascimento. Então isso representa dessa forma as flores, pessoal, presentes nas plantas, como eu já falei, as angiospermas, plantas evoluídas, como eu já falei em aula para vocês, né? E fanerógamas, que apresentam flores. Mas peraí, ó, quando você fala em flores e plantas, em fanerógamas, em plantas evoluídas, você tem aí fósseis mais ou menos de 250 a 140 milhões de anos atrás. É ano padedel. E juntamente com os dinos, de 65 milhões de anos atrás, conviveram. Será que eles comiam flores? Será que eles cheiravam flores? Não sei. Tá? E, gente, eles são extremamente antigas, né? Pré-históricas. 250, 40 milhões de anos atrás, eu estava lá e vi isso, eu estava presente, eu vi tudo isso, com certeza. Tá? Mas, voltando logo ao biológico, ao lado biológico da coisa, como você fala em flores, qual seria a definição, professor? Por favor, professor. Definição. Qual seria a definição de flores? Definição de flores. Né? A gente pode dizer que flores nada mais são do que, tá? São órgãos de reprodução de plantas, guardam os órgãos de reprodução de plantas fanerógamas, né? As plantas angiospermas. Seria um conjunto de folhas modificadas, especializadas em várias funções. Tá? Ah, é, professor, são flores modificadas. Quer dizer que eu posso chegar na minha casa e falar que são flores modificadas? Pode. Eu posso chegar para minha namorada e falar assim, no próximo encontro eu vou te dar um buquê de flores modificadas, ou seja, folhas modificadas. Claro que pode, não está errado não. Ou até mesmo um buquê de órgãos sexuais, biologicamente. Mas é claro que você não vai falar isso. Né? Tá? Então seria um conjunto de folhas modificadas presentes nesse tipo de plantas evoluídas, as fanerógamas. Tá? E essas flores, elas são originárias de gemas presentes no caule das plantinhas, né? Caulinares, gemas caulinares, tá? Que são folhas modificadas que originam mais tarde as flores, dependendo da espécie e do tipo da planta. Não é verdade? Ah, tá, tá bom.
Agora, quando você pega uma flor, o que você observa pegando uma florzinha? O que você observa? Aqui na minha mão, nós temos a popular azaleia. Essa dá muito em condomínios, né? Pode atingir até 2 metros de altura, médio porte, tá? É uma angiosperma phanerógama, tá? Cujo nome biológico de gênero Rhododendron, de espécie Cinci. Como é que o Linneu falou? Como é que o Linneu descreve esse gênero e espécie, conforme nós vimos lá na sala de aula, as regrinhas básicas do Carl von Linné, né? Rhododendron, gênero, espécie Cinci. É o nome verdadeiro das azaleias. Você tem na tonalidade, tá? Meio avermelhada, meio rocheada, tá certo? Uma tonalidade rosa, uma tonalidade também branca, tá? E se você observar bem, opa, caiu aqui. Peguei. Se você observar bem, o que acontece, pessoal? Tá? Você observa partes importantes de uma flor. Você observa a parte colorida, você observa interiormente as partes que guardam o gineceu e o androceu, que a gente vai ver que são as partes sexuais da plantinha, né? E você observa por fora também, pessoal, olha só, né? O corola, né? Que seria a parte verde dotada de clorofila, né? São partes importantes que você encontra em uma flor. Deliciosa, magnífica, ultra maravilhosa, tá? Agora, pessoal, quando você faz uma divisão didática da florzinha, né? Quais seriam as partes da flor propriamente dita? As partes de uma flor. Primeira coisa, são lindas. Segundo, existem algumas partes didaticamente falando. Uma primeira parte é chamada de pedúnculo ou receptáculo. Pedúnculo ou receptáculo. É a parte que prende, aqui, ó. É a parte que prende, deixa eu pegar aqui, ó. É a parte que prende a florzinha ao caule. Tá certo? Prende. Pedúnculo ou receptáculo. Tá certo? Né? E no pedúnculo, tá certo, ou receptáculo, você tem uma parte verdinha que é chamada de cálice, tá certo, que é verdinha, que tem a clorofila e faz fotossíntese. Olha, verdinho embaixo, tá? E tem o corola. Corola são um conjunto de folhas modificadas que o quê? Que formam as pétalas maravilhosas das flores, ó. Pétalas e pétalas, tá certo? Aqui embaixo você tem quem? Verdinho. Você tem o quê? Tá? Você tem aí o cálice, tá certo? E aqui você tem as pétalas, ok? Agora, pessoal, qual que seria a função do cálice e do corola, né? Elas têm uma função importante, pessoal, que é, né, fazer uma espécie de proteção à parte reprodutiva da flor. A parte reprodutiva é a parte de reprodução de órgãos sexuais dela. Eu posso dizer que numa florzinha como essa você encontra tanto a parte masculina como feminina? Pode. Ora, velho, então pode dizer que elas são hermafroditas? Sim, a maioria delas. Só algumas exceções. Tá certo? Agora, se são estruturas protetoras, né? No caso que eu já falei para vocês, o cálice e a corola, nós temos também o quê? A parte de reprodução da florzinha, a parte reprodutora dela, né? Então uma segunda divisão que é chamada de verticílios florais. Quem são os verticílios florais? Tá? Seria a parte o quê, pessoal? De proteção e de reprodução, né? Então a parte reprodutora de uma florzinha é a interior dela, ó, dentro dela. Tá? Onde você encontra as partes masculinas e femininas. São folhas modificadas dentro da flor, que tem objetivo de fertilidade. Ah, objetivo de fertilidade dela. Ó, som. Tá certo, então. Muito bem. E quando você fala em verticílio de reprodução, toma cuidado.
verticilos florais. Você tem dois tipos. A parte de cálice e corola. Cálice, que é a parte verdinha embaixo dela, e a corola, que são o quê? Que são as pétalas. Um segundo tipo de verticilos florais. Você tem o quê? Os reprodutores, que são a parte interna que lida com a fertilidade da plantinha. A parte masculina e feminina. Acho que ficou claro. E quando você fala em estruturas reprodutoras dela, de verticilos florais, quem você tem? A parte masculina, que estou passando aqui, os meus dedos, a parte masculina. E lá dentro a parte feminina. A parte masculina de reprodução da plantinha, de folhas modificadas, que mexem com a reprodução dela, são chamadas de androceu. Androceu. E a parte feminina de reprodução, nós temos o gineceu. Androceu, parte masculina. Gineceu, parte feminina. Androceu, conjunto de folhas modificadas que mexem com a reprodução masculina, parte masculina, estruturas masculinas. E gineceu, conjunto de folhas modificadas que mexem com a parte de reprodução feminina, parte feminina. Eu acho que foi legal. Tá? E quando você fala em parte masculina, o androceu, quais seriam as partes que formam o androceu? Tá certo? O androceu é formado por folhas modificadas, chamadas de estames. Não façam confusão. Androceu e estames. Androceu é formado por folhas modificadas, chamadas de estames, que formam o quê? O conjunto masculino. Tá certo? Aí você tem, como conjunto masculino, né, antera, conectivo e filete. Ok? Tá? Se você pegar essa plantinha aqui, vamos tirar a parte de pétalas. Ó, vou tirando a parte de pétalas da Rhododendron sincere, conhecida como azaleia. Tirando a parte colorida, ó, a parte colorida dela, ó, eu dou de cara, eu dou com a parte masculina. Ó, antera é essa bolinha aqui na ponta, ó. Antera, o conectivo que fica abaixo da antera e o filete. O filete é toda essa parte aqui, ó. Filete, antera e o conectivo. O conectivo fica entre o filete e a antera, como se fosse uma gargantilha, né? Olha lá. Estou pegando o filete. Estou pegando a antera, a bolinha da ponta, onde se produz o grande pólen. E no meio, entre a antera e o filete, você tem o conectivo, que é a gargantilha. Isso seria androceu. Gineceu. O gineceu, pessoal, também é formado por folhas modificadas, e essas folhas modificadas, férteis, formam aquilo que nós chamamos de carpelo ou pistilos. Carpelo ou pistilos, folhas modificadas que formam o gineceu, parte feminina? É, tá certo? Não vai fazer confusão, hein? Tá bom? Vamos lá, de novo, ó, sem pressa. Parte masculina, androceu. É formado por folhas modificadas, chamadas de estames, que formam as 3 regiões de reprodução da plantinha, da florzinha, que seria da planta, óbvio, né? Antera, conectivo e filete. Legal. Aí você tem o gineceu, que é formado por folhas modificadas, chamadas de estames ou pistilos, né? Que formam 3 regiões. Quem seria? Estigma, estilete e ovário. Estigma, estilete e ovário. Tá? Estigma, estilete, ovário. Pegando aqui a nossa azaleia, olha, tá certo? Eu estou tirando a parte masculina de folhas modificadas. Ó, tirei. Tá? Lá em cima a bolinha preta, estigma, o estilete, tá? Estigma, o filete embaixo, né? E o conectivo, que é a gargantilha entre os dois. Agora, se eu tirar todos, pessoal, ó, tirando todos, tá? Todos o androceu propriamente dito, ó, estou tirando todos, olha só, tirando, tá? Ficou o que, pessoal? O cálice, né? O cálice, que seria o conjunto de folhas modificadas verdes, né? E dentro aqui, lá dentro, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho, ó, tirando a parte verde,
Ó, eu tenho o quê? Eu tenho a parte feminina aqui. E a parte feminina, ela é formada pelo quê? Ela é formada pelo estigma, estilete e ovário. O estigma, pessoal, tá? O estigma fica bem aqui na pontinha, ó. Deixa eu tirar essa parte vermelha aqui também, tá bom? Ele fica bem aqui na pontinha. O estigma fica na parte apical, em cima, tá certo? Do conjunto feminino. Ele é formado, ele possui uma substância viscosa que prende ali o grão de pólen quando cai, tá certo? Da flor, a própria flor da outra flor. Ele cola ali, então o estigma tem uma colinha ali que fica colar. Depois você tem o estilete, né? O estilete, tá? Que seria a boquinha de uma garrafinha, como se fosse uma garrafinha, o gargalo da garrafinha, né? Onde é formado o tubo polínico, tá certo? Tá? Que desce até o ovário da florzinha que fica lá embaixo, tá bom? Tá? Então, em cima da nossa azaleia, tá? Eu acho que deu para você ter uma certa ideia das partes de uma flor, tá? Não façam confusão, pessoal, tá? A parte feminina, tá? É gineceu, é formada por estigma, estilete e ovário. Estigma fica em cima, tem uma colinha que prende o grande pólen que vai caindo, né, lá no droceu em cima. Ou da outra flor, cola, forma o tubo polínico, tá certo? E desce até o ovário, onde é formado então o gameta feminino propriamente dito, né? Tá certo? Para a fecundação da florzinha. Tá certo? Um ou vários gametas aí é formados. Tá? Ok? Tá? Então eu acho que deu mais ou menos para você ter uma noção a respeito de conceitos básicos da morfologia de uma flor, propriamente dita. Morfologia de uma flor. Tá? Linda, maravilhosa e cheirosa, flores, obra-prima da natureza, né, colorida pela própria natureza. Tá bom? Gente, eu acho que ficou razoável, ficou bom para vocês terem uma noção das partes de uma flor e suas funções importantes. Não se aprofundamos muito, né? São noções básicas para você somar aquilo que a gente aprende na sala de aula. Tá bom? Ok? Tá? Então esse professor aqui se despede de você. Um grande abraço, flores maravilhosas, um beijo e até o próximo. Ok? Cuide-se. Falou, pessoal. Um abraço. Beijo.